Sejam bem-vindos ao canal Rei Josué, onde falamos sobre a palavra de Deus. E hoje o tema é compreendendo o projeto de Deus para a sua vida. Então falaremos um pouco sobre esse projeto de Deus, né? A gente às vezes fica perguntando, né, o que Deus tem para mim, né? Será? Qual é o projeto? O que Deus quer? Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, né? Então aqui, ó, Deus tem um projeto para nossas vidas. Você sabe qual é? Oséias 6:3 fala assim, ó, o projeto de Deus é esse, simples e objetivo. Ó, Oséias 6:3, buscar a conhecer o Senhor e quando conhecê-lo, buscar um relacionamento contínuo com Ele. Então, o projeto de Deus para nossas vidas é esse Oséias 6:3, ó, busque conhecer o Senhor, busque Ele, e alcançando Ele, se relacione com Ele continuamente, né? Deus quer ter um relacionamento, né? E quando a gente cria esse vínculo, né, com Deus, ele revelará o projeto para nossas vidas, que está em Mateus 28:19, que é um versículo famoso, né, que fala: ide e fazei discípulos, né, batiza-os, ensina, e termina com a promessa, né, estarei sempre com vocês. Então você vê aqui, para a gente começar aqui a conversar sobre esse tema um pouco, né, do projeto de Deus aqui, ele fala sobre Oséias nos falando para a gente buscar conhecer o Senhor e ao conhecê-lo a gente criar um relacionamento contínuo com o Senhor e criando um vínculo com o Senhor, um relacionamento com Ele já revela na sua palavra, né? O plano de Deus, o projeto de Deus para nossas vidas é ir de fazer discípulos, né? Para a gente batizar, ensinar, como está falando aqui. É interessante que tem essa promessa, estarei sempre com vocês, né? Nesse versículo, né? Então, seguindo aqui em frente, aqui, ó, em Romanos 8, versículo 31, fala assim: o que podemos dizer diante dessas coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O versículo 32 diz assim: se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Talvez você olhe para esse plano e pense: mas a minha vida e todas as outras coisas que necessito. Mateus 6:33 diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Deus sabe, né, que a gente precisa comer, precisa beber, precisa vestir. Mas olha esse versículo de Romanos aí, ó. Ele não poupou o seu próprio filho por nós. O que seriam essas outras coisas para ele? Não se preocupe, né? Ele só está falando: o projeto que eu tenho para você é que a gente crie um relacionamento, que a gente cresça nesse relacionamento, com esse vínculo, que você venha aceitar esse projeto de fazer o ID, né, de levar a palavra de Deus, e não se preocupe, né? Eu não poupei o meu próprio filho, né, por vocês. E eu sei que vocês precisam das outras coisas também, mas só me siga, porque estarei, né, como diz a promessa lá, estarei com vocês até o fim, né? Então Deus não vai nos desamparar, né? Às vezes a gente sabe que a gente tem um chamado, né? Deus nos chama para fazer algo, mas a gente não encara por medo, né? Então, e tem um versículo que fala que o medo paralisa, né? Tá em 1 João, fala que o medo paralisa, não deixa a gente caminhar, né? Mas Deus está nos chamando para fazer esse ID, né? Entrar no projeto dele para nossas vidas, né? Então não tema, né? Só siga, né? Ele não poupou o seu próprio filho, algo que ele tinha de mais valor, né? E ele não poupou por amor a nós. Então pode ficar sossegado que todas as outras coisas que a gente necessita, ele também nos dará, né? Então só confie, né? Seguindo aqui, ó, a Bíblia nos apresenta um guia completo para uma vida plena e significativa. Ao planejar seu projeto de vida para este ano, considere esses princípios bíblicos. Então a Bíblia tem um guia para a gente, né? Para a gente seguir ali, para que a gente venha, sabe, ter uma vida boa, né? Próspera, significativa, plena, né? Como está escrito aqui. E o primeiro ponto aí que ele aborda aí, ó, é relacionamento com Deus. Isso é inegociável. A primeira coisa que Deus coloca para a gente aí, para a gente ter uma vida com significado, uma vida plena, né? De
feliz, né? Uma vida que a gente se sente feliz é ter esse relacionamento com Ele, né? Então, João 15, versículo 5 diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, a base de tudo é um relacionamento íntimo com Deus, ó. A oração, o estudo da Bíblia e a comunhão com os outros cristãos são essenciais para esse crescimento. Então, a base de tudo é um relacionamento. Se tem algo que Deus quer, é que a gente venha a ter um relacionamento, né, com Ele. E aí o versículo fala: estejam ligados em mim, e se vocês não estiverem ligados em mim, nada podereis fazer, né? Então ele fala: se liga em mim, né? Tem esse relacionamento comigo, né? E ele fala muito de crescimento espiritual. É essencial, né? Essas coisas aqui que está falando, oração, estudo, comunhão com os outros cristãos aí, para que a gente venha ter esse crescimento espiritual, né? Então, o crescimento espiritual, esse é o desejo de Deus. Se conecte comigo. Eu quero me relacionar com você. Eu o criei para isto. Então, Deus, é projeto de Deus que a gente se relacione com Ele, né? Se conecte com Ele. Ele nos criou para isso, né? E aí até fala no versículo aí: estejam em Deus e dará muito fruto. Mas que frutos são esses, né? O fruto está ali descrito em Gálatas 5, né, 22, fala que é amor, é alegria, é paz, é paciência, bondade, fidelidade, mansidão, né, é domínio próprio. Então, ali que está descrito, né, esses frutos aí, né, às vezes a gente pensa em frutos, só pensa em algo material, mas na verdade aqui Deus está buscando um relacionamento, então Ele quer que a gente cresça espiritualmente. E quando a gente está ligado nele, que a gente começa a dar frutos, são esses frutos, né, começam a aparecer em nossas vidas, que é amor, alegria, como eu falei aqui, mansidão e por aí vai, né? Então é isso, o primeiro ponto que a gente aprende aqui é que Deus busca um relacionamento. O projeto de Deus para nossas vidas é a gente se relacionar com Ele, né? O próximo ponto aí fala que Deus tem um propósito, né? 1 Coríntios 12 aí, ó, fala assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um como quer, né? Então eu usei essa foto aí que é bem sugestiva, que mostra vários vasos aí, né? Vários tipos de recipientes aí, né? E todos eles têm uma finalidade, um propósito. Assim também somos nós, né? Deus nos chamou, a gente começa a criar esse relacionamento com Ele, como a gente viu no slide que a gente acabou de passar, e a gente, como vasos na mão dele, aí tendo esse relacionamento com ele, você pode ter certeza que você tem propósito. Deus criou cada ser humano com um propósito, né? E você tem sim. Às vezes você olha esse versículo, você fala: não me encaixa em nenhum desses daí, né? Que está descrito aí. Então eu não tenho propósito. Continuando aqui, ó. Mas qual seria o meu propósito? Né? Não me encaixa em nenhum desses. Então não tenho propósito. O propósito de todo cristão é o id lá. O primeiro propósito de todo cristão é o id, que a gente viu no começo aí, ó, Mateus 28:19. Você é vaso nas mãos do Senhor e ele te usará. Como? Há diversas maneiras. Não se deixe, só se deixe ser usado. Há diversas maneiras de Deus nos usar, né? Eu vou até usar o exemplo de uma pessoa aqui da comunidade onde eu congrego aqui. É uma senhora já de idade e ela trabalha com um bazar. Então, por meio desse bazar, ela faz todo mês, ela faz esse bazar aí de roupas, né, e utensílios em geral, né? E ali ela acaba trazendo pessoas para dentro da igreja, né? Que é realizado na igreja esse bazar aí. E ali ela vende roupas, e ali ela começa a ter contato com as pessoas, né? Outras pessoas que trabalham, ajudam ela nesse serviço também começam a ter contato com as pessoas, e ali começa a criar vínculo com essas pessoas. Então, é um meio ali que ela descobriu ali, um propósito na vida dela ali, dela poder ajudar a igreja e também
trazer as pessoas para a igreja, né? Ali por meio desse contato, começa a falar da palavra de Deus, né? As pessoas começam a ter mais intimidade entre as pessoas ali, e automaticamente as pessoas começam a vir também para a igreja. Então ela descobriu o propósito dela dessa maneira, né? Tanto de ajudar a igreja, como também trazer pessoas para a igreja, né? Outro jeito que você pode saber o seu propósito é usar o seu próprio testemunho, né? A sua própria vida, né? Isso fala muito mais do que palavras, né? Então, na verdade, você seguindo a palavra de Deus, andando conforme os mandamentos de Deus aí, Deus transformando a sua vida, você ligado à videira, Deus transformando a sua vida ali, automaticamente as pessoas olharão para você e verá que você é um homem, uma mulher de Deus, né? Então, o seu próprio testemunho é usado como propósito também para alcançar o Senhor. Como eu falei, todos nós somos vasos na mão do Senhor, né? E Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu até vou desafiar você que eu sei, o Espírito Santo ele já falou dentro de você o que é, qual é o seu propósito, o que você tem que fazer. Talvez seja um desses dons mesmos que está descrito aqui em 1 Coríntios. Só que a gente acaba, por medo, a gente acaba não assumindo, né, esse propósito, né? Se Deus já te revelou, e eu tenho certeza que Deus já revelou dentro de você, assuma o seu propósito, deixa Deus te, te usar. Então, a gente já falou sobre Deus querer que a gente tenha um relacionamento com Ele, Deus quer revelar o propósito de Deus, né? Porque Deus derrama dom sobre cada um de nós aqui. E agora a gente vai para o terceiro ponto que fala para a gente alinhar-se aos princípios de Deus, quer dizer, aos valores, né, do reino, né? E aí a gente enfatiza de novo o Gálatas 5, né? Quais são os valores do reino, né? Aí são um deles, né? A gente leu agora há pouco sobre Gálatas, vamos ler novamente, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? E não há lei contra essas coisas. Então Deus fala para a gente se aliar aos princípios bíblicos, né? Então, uma pessoa sem princípio, Provérbios 25, ele diz que é uma cidade sem muros, que é facilmente invadida. E Deus não quer que a gente seja assim. Deus quer que a gente busque os valores do reino, os princípios da palavra de Deus. Porque se a gente não fazer assim, automaticamente a gente é, como o provérbio está dizendo aqui, a gente não tem defesa, não tem princípio. Então, automaticamente a gente é invadido. E em Josué 1:8, olha o que Deus fala para a gente, né? Ele fala para a gente meditar na palavra de dia e de noite e aplicar em nossas vidas, né? O que a gente está aprendendo. E sendo assim, a gente vai ser bem sucedido, seguindo os princípios de Deus e seus valores. Então Deus fala para a gente assim: não seja uma pessoa sem princípio, porque uma pessoa sem princípio ela é facilmente invadida, quer dizer, ela não tem defesa nenhuma. Então ela vai seguindo as modas, as tendências, né? E Deus não quer que a gente seja assim, né? Queremos ser uma pessoa bem-sucedida, busque os valores de Deus, né? Alinhe-se aos princípios de Deus, como diz ali em Josué 1 ali. Medita na palavra de dia e de noite, aplique as palavras de Deus às nossas vidas, e assim a gente vai ser bem-sucedido. Vocês estão compreendendo? Espero que sim, onde quer que você esteja escutando agora, que Deus venha falar no seu íntimo, aí que você venha sentir a presença do Senhor. E agora a gente vai para o próximo ponto aí, ó. Que Deus fala para a gente planejar, né? É o quarto ponto aí, planeje, né? Então estabeleça metas claras e alcançáveis, sempre buscando a vontade de Deus, ó, isso é importante, sempre buscando a vontade de Deus, não as nossas. Tudo que a gente faz é para glorificar o nome de Deus, busque a vontade de Deus. Provérbios 16:3 aí diz assim, ó, consagra ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor, ó, e será bem-sucedido. Então Deus quer que a gente planeje, né? Mas planeje segundo a vontade dele, né? No livro de Coríntios, 1 Coríntios 9:26, tem um versículo ali que ele fala assim: não corro como alguém que corre sem alvo. Não luto como quem esmurra o ar.
O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que a pessoa não corre como se não tivesse objetivo, ou não esmurra o ar sem tivesse objetivo. Não posso ser desse jeito, eu tenho que ter objetivo. Não posso fazer as coisas sem planejar, sem ter direção de Deus, né? Deus, no livro de Êxodo, passa ao povo o projeto da construção do tabernáculo, com seus materiais, medidas e utensílios. Mas existia um propósito no fim deste plano. Êxodo 40:34 diz assim: E a nuvem cobriu a tenda, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então Deus gosta de planejamento, né? Tudo tem que ser planejado. Ele é um Deus organizado. Ele quer que a gente venha a ser organizado também. Pedir direção ao Espírito Santo, né? Para que a gente venha fazer a vontade de Deus, né? E aqui que a gente não venha a ser como Coríntios aqui, alguém que não tem objetivo nenhum, corre sem objetivo. Não, Deus quer que a gente seja organizado, como deu exemplo de Êxodo aqui, né? Você vê, ele falou, vamos criar, eu vou passar as diretrizes para vocês, ali o livro de Êxodo fala muito sobre isso, né? Ele fala o tecido que vai usar, as medidas que serão estabelecidas para a construção do tabernáculo, mas no fim de tudo aquilo lá, você vai ver que o objetivo é a glória de Deus, né? Depois que eles terminam tudo como Deus tinha mandado eles fazer, a glória de Deus encheu aquele lugar. Então, quando a gente planeja segundo a vontade de Deus, a glória de Deus nos enche, né? Deus é glorificado, né? Então, planeje. Vamos para o próximo ponto aí, e último, que fala para a gente servir, né? Use seus dons e talentos para servir aos outros e fazer a diferença no mundo. Mateus 20:28 diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, nem próprio Jesus veio para ser servido, mas para servir, né? Então, o que eu estou fazendo com meus dons e talentos? Será que eu estou servindo? Será que eu estou fazendo a diferença no mundo? O projeto de Deus para nossas vidas é que a gente venha a servir, sim, com nossos dons e talentos que foram derramados sobre cada um de nós. Afinal de contas, somos vasos na mão do Senhor e temos propósito, então Ele derramou dons e talentos, mas o que eu estou fazendo com esses dons e talentos? Será que eu estou servindo? E devemos servir, né? Então, vivemos em uma sociedade em que as pessoas usam seus dons e talentos apenas para obter lucro e satisfação própria. Não importa se o que eu faço traz miséria, escravidão e dependência ao outro. O que importa é o eu, né? O mundo, o eu toma conta, né? Então, às vezes eu uso os meus dons e talentos só por lucro, né? Só por satisfação própria e às vezes até eu estou prejudicando outras pessoas, né? Mas o eu toma conta de uma tal maneira da gente que a gente não consegue enxergar que a gente está prejudicando, né? E Jesus veio nos ensinar a servir. Não existe o eu, e sim o nós. Quer dizer, o próximo, né? Jesus veio nos ensinar isso. Esquece o seu eu, pensa no próximo, né? Que usemos nossos dons para agregar valores e crescimento nas pessoas, ó. Fazendo assim, vamos estabelecendo o reino de Deus aqui na Terra. Então, Deus quer que a gente sirva aqui, ó, para que a gente venha estabelecer o reino de Deus na Terra, né? A gente venha buscar com nossos dons fazer com que as pessoas cresçam, né? Que elas venham, sabe, entender os valores de Deus, que a gente não venha pensar somente em nós, pelo contrário, que a gente venha querer usar dos nossos dons, servir as pessoas para que a gente viva uma sociedade melhor, né? Não uma sociedade destrutiva, mas pelo contrário, né? Uma sociedade aí que busca e olha para o Senhor, busca e agrega, né, os valores da palavra do Senhor a ela, né? Vocês estão conseguindo compreender? Espero que sim. Então, aqui para finalizar aqui, ó, aprendemos que Deus busca um relacionamento com Ele, entendemos nosso propósito. Sendo assim, buscamos seus valores e então planejamos para servir. Então, a palavra hoje nos ensinou aqui, ó, o propósito de Deus para nossas vidas é fazer o ID, né? É buscar os valores do reino. Então aqui é buscar relacionamento com o Senhor, entender os nossos propósitos, né? Que a gente venha planejar segundo a vontade de Deus para estabelecer o reino de Deus dele aqui na terra e servir, né? Porque ele derramou sobre nós os dons, os talentos para servir.
Então, o propósito de Deus para nossas vidas é servi-lo, né? É buscar os valores do reino, é servir sem se preocupar, né? Às vezes a gente não quer servir porque a gente se preocupa, né? Com as nossas vidas. Só que a palavra de Deus diz: eu estarei com vocês até a consumação do século, né? Então, só confia em mim e deixa eu te usar, né? Então, o projeto de Deus para nossas vidas é esse. Busque um relacionamento com Deus. É inegociável isso. Sem Deus a gente não consegue. Busque seu propósito. Você tendo um relacionamento com Deus, você vai entender o seu propósito. Entendendo o seu propósito, você vai buscar os valores do reino, né? Os princípios de Deus. Entendendo os princípios de Deus, você vai planejar segundo a vontade do Senhor e vai servir, né? Como Ele deseja que a gente servamos aí, fazendo o ID, né? Ensinando, batizando, em nome de Jesus. Essa foi a palavra da rede Josué. A muralha é só o início. Fiquem com Deus. Espero que essa palavra fale no fundo do coração de vocês, viu? Aonde quer que vocês estejam. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Shalom.